Se você é diabético, pré-diabético ou simplesmente quer baixar sua glicemia, esse vídeo é para você. Fica aqui comigo, segura na minha mão, porque hoje eu vou te dar 10 dicas que, se você colocar em prática, vai conseguir baixar sua glicemia e muito. Mas antes, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. A primeira dica é uma muito importante. A ordem dos alimentos que você come importa. Coma fibras primeiro. Tanto fibras quanto as proteínas, elas vão ajudar a retardar a absorção dos carboidratos, evitando os picos de glicemia. Então, se você comer uma salada robusta antes das refeições, você vai ver que a glicemia após as refeições vai dar uma baixada. Isso porque as fibras e também as proteínas, elas vão retardar essa absorção da glicose. Então, a ordem dos alimentos que você consome importa. A segunda dica, também muito importante, é: aumente o consumo de fibras solúveis. As fibras solúveis, elas trazem diversos benefícios para a nossa saúde, porém, para diabéticos ou pré-diabéticos, ela é especial. Isso porque a fibra solúvel, quando chega no nosso intestino, ela forma um gel. E isso vai retardar a absorção dos carboidratos, evitando também os picos de glicemia, que é tudo o que os diabéticos não querem. As fibras solúveis, elas também ajudam a sequestrar parte da gordura da dieta, melhorando o seu perfil lipídico, diminuindo o colesterol ruim, aumentando o colesterol bom e diminuindo os triglicerídeos. Então, é super importante o aumento do consumo de fibras solúveis, por isso que eu falo tão bem da fibra de aveia e do psyllium. A terceira dica, também uma muito importante e é muito subestimada, é: priorize a terapia combinada. Quando nós falamos de tratamento para diabetes, muitas pessoas pensam apenas na alimentação, que é muito importante, mas tem outros aspectos que também são. Primeiro, a terapia medicamentosa. Também é muito importante que você siga as recomendações do seu médico, faça as medicações na hora certa, porque muitas pessoas acham que uma alimentação boa vai substituir a medicação. E por mais que se você seguir a alimentação, uma dieta adequada, você vai conseguir muitos benefícios e muitos resultados excelentes, diminuindo a dependência de medicamentos. De forma alguma, você deve fazer isso por conta própria. Quem deve cuidar da parte da medicação é o médico. Outro aspecto que também os diabéticos ignoram muito são os exercícios físicos. Os exercícios físicos, especialmente a musculação, é muito importante. Isso porque o nosso músculo, ele tem uma reserva de glicose, o glicogênio. Quando nós fazemos exercícios, nós gastamos essa reserva e o nosso músculo vai buscar mais glicose. De onde ele vai tirar? Do sangue, diminuindo o açúcar no seu sangue e diminuindo sua glicemia, além dos diversos benefícios que os exercícios físicos trazem para a nossa saúde no geral. Então, uma terapia combinada de medicamentos, alimentação e exercícios é imbatível para os diabéticos. Você vai colher muitos benefícios e vai aumentar a sua qualidade de vida. Então, priorize a terapia combinada. A quarta dica é: faça uma caminhada após as refeições. Nossa, agora eu vou ter que almoçar e sair na rua caminhando? Não, nada disso. Mas se mantenha ativas após as refeições, principalmente ali nos 10 minutos após você comer. Lave a louça, fique andando pela casa, isso porque estudos já mostram que uma caminhada leve de 10 minutos após as refeições diminui e muito a glicemia pós-prandial, que é a glicemia depois que você come. Então, se manter ativo, andar pela casa, não ir comer e deitar, isso é prejudicial, mas se mantenha ativo e você vai ver a sua glicemia pós-refeição diminuir bastante. A quinta dica é uma dica muito subestimada que eu não vejo ninguém se preocupando, que é: beba água suficiente. Muitas pessoas ignoram simplesmente o consumo de água, focam apenas na alimentação. E isso é um erro, porque uma desidratação crônica
aumenta a glicemia, aumenta o açúcar no seu sangue. Então, às vezes, a pessoa está comendo lá tudo direitinho e a glicemia ainda não está baixa, porque ela está ignorando a água. Além do mais, o nosso corpo ele costuma confundir o sinal de sede com o sinal de fome. Então, se você não bebe água suficiente, o seu corpo você acaba comendo mais, porque você entende que está com fome, quando na verdade só está com sede. Então, beba água suficiente. A sexta dica é: aposte nas leguminosas. O que são as leguminosas? São os alimentos como feijão, lentilha, grão de bico, soja, ervilha. Todos esses alimentos parecem ter sido desenvolvidos especialmente para os diabéticos. Isso porque eles são fontes de fibras, de carboidratos complexos, de proteínas e gorduras saudáveis. Então, um diabético ele vai se beneficiar muito se incluir esses alimentos nas suas refeições. Repetindo, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, esses alimentos são excelentes para diabéticos. A sétima dica é: gerencie o estresse crônico. Se você costuma medir a sua glicemia com glicosímetro, você percebe que depois que você tem um estresse muito grande, sua glicemia vai lá para cima. Você às vezes até passa mal por causa disso. Isso porque o nosso corpo ele entende uma situação de estresse como uma situação que você vai precisar lutar ou fugir. Então ele vai quebrar o glicogênio, vai quebrar proteínas, vai quebrar gorduras, isso tudo para fornecer energia para você se você precisar fugir ou lutar. Então ele vai elevar sua glicemia lá para cima. Esse é um processo natural do nosso corpo que acontece sempre que estamos estressados. Agora, o problema surge quando esse estresse é crônico, quando esse estresse é prolongado. Então, você deve ter métodos para diminuir esse estresse. Uma meditação, ter um momento de relaxamento durante o dia, escutar uma boa música, ler um livro, ter esse momento para você desestressar, porque um estresse elevado vai aumentar sua glicemia. Linkando com essa sétima dica, nós temos a oitava dica, que é: durma de 7 a 9 horas por dia. O sono é outro aspecto muito negligenciado pelos diabéticos e que é muito importante. Isso porque quando nós temos uma privação de sono, o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai lá para cima. E aí vai acontecer a mesma coisa que acontece na dica anterior, quando você tem muito estresse. A sua glicemia vai subir e você vai passar o dia com aquela glicemia lá no alto. Você não sabe o que é, quando na verdade é só porque você não dormiu direito. Então, fazer uma boa higiene do sono, evitar usar o celular logo antes de dormir, deixar as luzes mais baixas, ficar mais no escurinho à noite, vai fazer com que o seu corpo entenda que é hora de dormir e assim você vai ter uma boa noite de sono. O sono é muito importante para os diabéticos. Também é muito importante, e aí nós chegamos na nossa nona dica, que você faça as refeições em horários consistentes. Se você faz uso de medicação, você já deve saber que é muito importante você ter hora para comer. Senão você pode sofrer ali com a hipoglicemia e passar muito mal. Mas tem outra coisa que é muito importante em você fazer a refeição em horários consistentes. É que se você come todo dia, naquela mesma hora, seu corpo vai entender e não vai te dar fome em horários que não é o horário de comer. Então, se você almoça um dia de 10 horas da manhã, outro dia de 2 da tarde, seu corpo vai ficar confuso. E não vai saber a hora que você tem que comer e vai te dar fome toda hora. Então se programe para sempre fazer as refeições no mesmo horário. Isso é muito importante. E chegamos na nossa última e décima dica, mas não menos importante, talvez seja a mais importante do vídeo, que é: monte o prato perfeito. Mas o que seria um prato perfeito? Preste atenção. Essa imagem aqui. Essa imagem tem a proporção perfeita para o diabético. Você vai pegar o prato e cortar ele no meio. Não literalmente, apenas na sua imaginação. A metade do prato você vai encher de vegetais, legumes, frutas,
tudo em uma metade do prato. Pode exagerar. Na outra metade que sobrou, você vai dividi-la em dois novamente. Vão ficar duas partes menores. Uma dessas partes você vai colocar proteínas: frango, carne, peixe, soja, porco. A proteína do dia você vai colocar nessa metade do prato. E a outra metade menor você vai colocar os carboidratos: arroz, feijão, batata, tudo nessa outra parte menor. Essa é a proporção de um prato perfeito para diabéticos. É claro que não adianta seguir essas dicas se você não tem uma dieta especializada para você, feita para atender às suas necessidades. Se esse é o seu interesse, mande um e-mail para esse endereço que está aparecendo na tela que eu faço questão de te ajudar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa nos comentários quais dicas você vai seguir, vai colocar em prática. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha edificado o seu dia. Se isso aconteceu, considere deixar o like, se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.